Deixa lá e me chama. Vai. Opa, Klaus, tá me vendo? Tá me vendo, Klaus? tá carregando aí. Tô lhe ouvindo. Pronto. Falta o Francisco Gomes e o César Filho. Souza Filho, peça para entrar. Ok, Souza. Peça permissão para entrar que eu deixo aqui. Pronto, fiz o convite aqui. Fiz o convite aqui. Deu certo, deu certo. Bora. Boa noite, meu amigo. Beleza. Tava enrolado aqui, viu? Boa noite. Tá ouvindo, Klaus? Filho, Filho, Gomes e o Bruno Baker, que entrou, mas desapareceu. Cadê o homem? Tô aqui. Agora? Tá todo mundo. boa Quando noite, meus tem amigos. muito ruído. Como? Tá ouvindo, Klaus? Tô sim, Feedback. tô sim. Perfeito, viu? Vocês estão me ouvindo, Klaus? Sim. Sim, eu tô ouvindo. Eu entrei com o celular da minha esposa, que o meu tá com problema aqui, eu avisei antes. Pronto. Perfeito, viu, amigo? Não tem problema não. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Meu amigo Bruno Beck, Francisco Gomes, um abraço, prazer em vê-los. Tudo bem, graças a Deus. Valeu. Poesia sempre. Opa. Meus amigos, Valeu. acho que um de vocês tá com alguma zoadinha aí, alguma coisa, alguma interferência. E agora parou. Agora parou. Não é o meu, não. Deixa eu ver aqui se foi eu. Que às vezes pode ter uma microfonia. Só um instante. Deu certo? A microfonia dissipou? Já. Deu. Dissipou a microfonia? Eu não sei onde que tá dando essa zoadinha, mas É porque Mas o agora Francisco ficou. Gomes está perto aqui de mim, entendeu? E às vezes Ah, pode tá. ocorrer essa mini microfonia. Ah, beleza. Pois pronto. Minha gente, pois boa noite a todos. Boa noite a A todos. palavra é de vocês, né? Os criadores do Prisma, né? E estou aqui, eu e Souza, como convidados, né? Então Mas vocês como é que tá podem o áudio? dar início. O áudio tá bom. Estou ouvindo bem. Olha, então, eu queria dar boa noite para vocês, né? Tá bom com a gente. E eu gostaria de início que cada um fizesse o ciclo, cada um. Bem, vai começar? Eu acho que Eu acho que Souza, Oi? só um minuto. Eu acho que Beleza. quando você mexe no Olha, eu caderno, queria dar boa uma coisa noite para assim, quem tá dá agora dá um barulho. de início, né? Que cada Sim, um sim. faz o ciclo, cada um lê esse texto seu e logo após inicia o bate-papo. Tudo bem? Pode começar. Eu não ouvi o Francisco Gomes direito. Gleice, Vocês estão me ouvindo? eu tô te ouvindo daqui, cara. Mas não tô ouvindo por lá não, ó, Gleice. Essa televisão. Pois é, eu tô te ouvindo por aí do que tu tá falando. Tanto para o Klaus como aqui, cara. Vamos com calma que dá certo. Eu tô... Tá como se estivesse atualizando. Aqui tá atualizando. De vez em tanto quando. o Klaus como o teu, Bruno, e também do Souza.
A minha Eu imagem não, tá eu estou ouvindo. De vez em quando. E agora, tá me ouvindo? Hum? E agora, Souza, tá me ouvindo? Perfeitamente. Estou ouvindo. Congelando, se tá normal. Como é que tá a minha imagem? Tá O seu tá congelando um pouco de vez em quando, Francisco. Francisco, o seu tá congelando de vez em quando um pouco. Eu não sei se você tá distante aí aí para perto da área que tem modem, né? O Instagram do Cleison Gomes está configurado ali, mas aí eu creio que seja problema técnico do celular dele. Então ele vem para Tá. cá e a gente vai ter que fazer aquele mesmo esquema. Porque a gente Beleza. está eu estou numa sala e o Francisco Gomes está na outra. Porque meu celular está de boa, mas eu creio que seja o problema no iPhone dele. Se ele quiser vir para cá, vai dar para dar uma condição legal. Ótimo. Faz o revezamento aí. Cláudio, se apresente brevemente e conduza a sua poesia para nós. Ah, tá ok, tá ok. Boa noite a todos, né? Boa noite, o Bruno Baker, Souza Filho, Francisco Gomes, e todos que estão conferindo essa live, que vão conferir a versão gravada, né, que a gente vai colocar no YouTube. Também vai ficar no Instagram. Meu nome é Cláudio Arlini, eu tenho 40 anos de idade e 25 anos como escritor. 25 anos que a poesia entrou na minha vida e fez toda uma diferença. A partir de quando eu comecei a escrever, isso me ajudou demais, me ajudou mesmo. Eu costumo dizer que a poesia começou a salvar, né? É o que eu sempre digo, a poesia começou a salvar a minha vida de diversas maneiras. E ainda hoje a poesia é muito importante para mim. Não só como desabafo, como também naqueles momentos de angústia, né, ou de dor, a poesia está ali. Então, tanto o ato de ler poesia como de escrever, realmente, tem sido importantíssimo na minha vida. Importantíssimo mesmo. Então, assim, eu comecei a escrever aos 14 anos, período do primeiro ano do ensino médio. Durante os 3 primeiros anos, eu escrevia, mostrava para alguns amigos também que gostavam de escrever, gostavam de ler, da escola, alguns parentes. E em 1999, né, com 18 anos, eu resolvi me lançar como escritor. E, na época, claro, estudante ainda não tinha como bancar um livro. Diferente de hoje em dia, não existia internet, para divulgar meus escritos, e eu não tinha dinheiro para lançar um livro. Não é como hoje em dia, que hoje em dia existem editoras, pequenas editoras independentes, que promovem, né, a impressão do livro de um pequeno autor pelo um preço bem bacana. Naquela época não se tinha isso, né? E eram poucas as editoras, cidade pequena e tudo. Então, a forma de divulgar meu trabalho como poeta é através desses encadernados aqui, ó, onde eu colocava os melhores poemas, vamos dizer uns 12, 15, até 20 poemas que eu escrevia durante o ano, e imprimia, né, na época do começo ainda da internet, né, que Artesanal Xerox. pegar, né? Então, assim, entre 1999 e 2004, eu fui lançando a cada ano pelo menos um encadernado desse. E aí pegou o período ainda do meu pré-vestibular, faculdade de História, já em Sobral. E antes que eu acabasse o curso de Sobral, né, o curso de História em Sobral, eu lancei o meu primeiro livro, né, que foi esse bem aqui, ó,
Linhas Impensadas. Nessa época eu já estava no finalzinho da faculdade, já fazia um tempo que eu estava trabalhando também, trabalhava numa empresa de um tio, eu consegui um emprego durante um tempo, e com isso eu fui juntando dinheirinho e lancei o meu livro, ainda no auditório da universidade. Depois eu voltei para Parnaíba, né? E no ano seguinte, 2005, eu lancei esse aqui, que é o Pedido de Autorização para Pensar. O primeiro é Linhas Impensadas, esse aqui é o Pedido de Autorização, com poemas que tinham ficado de fora do primeiro e outros que eu fiz, né, novos. Livros sempre independentes, eu sempre lancei de forma independente o livro, nunca tentei um edital ou algo do tipo, sempre coloquei mesmo, juntei um dinheiro, como eu fazia com os encadernados, só que uma situação um pouco melhor, porque já trabalhando, na época dos encadernados era o dinheiro da merenda, que eu deixava de merendar aquela coisa e ia guardando dinheiro, ou vendendo um CD, vendendo alguma coisa que eu tinha, e já nesse segundo momento, né, a parte disso, né, o dinheiro de trabalho mesmo, né, já formado também, e em 2009 eu lancei O Inevitável, já numa situação bem melhor, já trabalhando como professor mesmo, já concursado, e já até com o jornal Piauí, né, que não vou entrar muito nesse assunto porque o foco é a poesia, então eu iria demorar muito. E esse livro, passei um tempinho sem lançar, eu estava organizando algumas coletâneas literárias que a gente pode até conversar depois, daqui a pouco sobre isso, o Close até pode falar também. Parnaíba, eu também conheço Parnaíba, que não é de poesia, é de entrevistas que eu fiz, né, mais ligado à história, mas botando um pouco de literatura também, né, de conto, de crônica. E esse ano eu estou lançando meu 5º livro, que é Cronologia Poética, né, justamente para celebrar, que é pela editora Tremembé, né, os outros, esse aqui foi pelo Fábio Bezerra, Diagramações, né, o Parnaíba, e os outros foram por outras gráficas, e esse aqui é pela editora Tremembé, né, e é um livro que conta os 25 anos, né, tem 25 poemas, e que eu vou narrando também esses poemas numa ordem cronológica que explica um pouco dessa minha trajetória, não só poética, como de vida também, que vai se mesclando, né? Então, assim, tenho esses 5 livros publicados, 4 deles de poesia, e algumas coletâneas que a gente pode falar mais tarde. Mas é mais ou menos isso. Cláudio, fala um pouco maior, um pouco com a tonalidade maior, por favor. Tá um pouco Porque baixo? tá quebrando uma reverberação negativa, não estou ouvindo, não. Faça só mais um pouquinho alto. Ah, beleza. Tá ouvindo, Souza Filho, também? Estou ouvindo, sim, perfeitamente. Não. Ah. É questão de reverberação. Prossiga, Cláudio, por favor. Então, assim, em resumo, é isso que eu falei, né? A questão da importância da poesia para mim, dessa questão dos encadernados que eu estou lançando, depois vieram os livros. Né? Hoje em dia eu tenho lançado mais, eu tenho atuado mais na questão à frente de organização de coletâneas literárias, né? E do Almanaque da Parnaíba. Em 2019 eu acabei sendo empossado, né, pela Academia Parnaibana de Letras, e poderia recitar um poema aqui? Ou daqui a pouco? Sou todo ouvidos, vá. Ah, tá ok. Eu vou apresentar um pouco essa noite, um pouco de cada estilo ou escolha poética que eu tenho durante esses anos, né? E tem um poema que eu acho que muita gente que de repente está assistindo aqui já assistiu ou já ouviu falar do filme Mad Max, né? E tem esse eu gosto demais do Mad Max, sempre gostei, assisti o primeiro na casa dos meus tios, ainda quando era criança, né? Foi bem pesado, porque o primeiro principalmente ele é bem pesado, mas foi na época que eu assistia filme de terror, naquela época não tinha esse negócio não, a molecada assistia de tudo, né? Então eu assisti o Mad Max, me marcou demais, não só um, como todos, e um tempo desse eu estava fazendo
eu me desafiei a escrever poemas inspirados em filmes, né? E peguei filmes até recentes. Ainda pretendo um dia pegar filmes mais antigos. Mas peguei filmes recentes. Peguei o Mad Max mais novo, onde eu disse o seguinte: inúmeros quilômetros para trás, enquanto tragédias são esquecidas. Ao menos é o que se tenta, mas quase sempre em vão. Nesta terra de ninguém, onde sanidade é luxo, a poeira e o medo é que predominam, pois as preces de outrora não mais funcionam. O que fazer? Num mundo caótico dominado pela violência, ser louco talvez seja a solução. Ou quem sabe vai saber a fina e cruel diferença para conseguir viver ou nos dias, ou morrer, né, na mesma hora, ou em gratos segundos. Enquanto o sangue é retirado, sem o uso da misericórdia, as memórias seguem como fitas agudas a espetar sem aviso. As horas, mais que trágicas, parecem nunca mais passar, no que ouço uma guitarra insana a tocar no meu ouvido e vejo mãos erguidas e sedentas em busca da salvação, à procura da água e do pão, na busca de entender ao menos como ficamos assim, como tal ponto foi alcançado, da exaltação de tão pouco em detrimento da maioria. Ou sempre foi assim? A raiva da corrente, que cresce à medida que a morfina se esvai, acaba levando à fuga, que resulta na vingança, ou à justiça, como quiseres. E o combustível, então, se mistura ao fogo, criando bela paisagem, ao menos para os que se deliciam com essa arte equilibradamente caótica. E o leite, o leite segue derramado e sem jeito. Obrigado. Interessante. Interessante, Cláudio. É bem Mad Max mesmo. Me lembra muito, além do Cúpula do Trovão, né? Essa é até uma metáfora, né, dessa degladiação aí social, né? Então é interessante. Eu também adoro Mad Max, cara. Muito mesmo. É interessante. Obrigado. Se tem algo a acrescentar, aí eu já passaria para o Souza, para ele se apresentar, ler um texto dele, e aí a gente vai dar o segmento. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Tá, ok? Tenho curiosidades, como sempre. Tem algo para acrescentar? Pode passar para ele. Obrigado. Ótimo. Boa noite, Souza. Mais uma vez, né, o meu celular me deixa na mão, né, mas ainda bem que a gente tem amigos, né, cara? Então, enfim, vamos lá. Se apresente, por gentileza, e logo após a sua apresentação, eu peço que você leia um dos seus poemas, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos, meu amigo Cláudio Ciarline, meus amigos aí, Francisco Gomes e o Bruno Baker. Uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade, né? E estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Eu me chamo Luiz Gonzaga de Souza Filho, mais conhecido como Souza Filho. Tenho 51 anos, né? Sou professor de língua espanhola e de língua portuguesa. Sou poeta, cronista, né? E também me aventuro em contos, mas ainda não os publiquei. Um erro aqui, viu? Vocês me ouvem? Sim, agora sim, porque estava sem áudio. Ok, então vou reiniciar. Mas estava ouvindo legal, pode continuar. Ok, então eu posso reiniciar ou segue? Pode continuar, sem problema nenhum. Ok. Pronto, então, agora sim. Aí, como eu falei, meu nome é Luiz Gonzaga de Souza Filho, tenho 52 anos, sou mais conhecido no meio poético como Souza Filho, né? Sou professor de língua portuguesa, sou professor de língua espanhola, sou poeta, cronista, me aventuro em crônicas, em contos, e me digo um eterno aprendiz. Todos os dias eu estou aprendendo, inclusive agora, né? Sim. Eu sou parnaibano, né? E aprecio Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes. Gosto muito de ler Neruda, gosto muito de ler Horácio Quiroga,
E também o Bolanho, não o Bolanho, o Bolanhos, né? Mas o Roberto Bolanho, que é o poeta e cronista. E essas são das coisas. Aprecio muito a MPB, uma boa música. Sou um pouco criterioso em relação a isso, né? E também tenho algumas publicações. Meu livro sai esse ano ainda, Poemas Ébrios, segundo semestre, né? Antes que eu fale das coletâneas, eu quero aqui agradecer aqui de público ao nosso amigo Cláudio Ciarlini, que para mim eu chamo de a nossa mola propulsora, porque o que esse homem fomenta aqui é a literatura parnaibana, sem buscar nada em troca. Talvez seja muito fácil eu falar que o Cláudio me ajudou, mas eu talvez estivesse sendo egoísta, porque ele não ajudou só a mim, há tantos outros que ele lançou, ele incentivou, ele proveu meios para que nós pudéssemos estar como é o Souza Filho hoje. Eu sou muito reconhecido já, mas assim, eu devo muito ao Cláudio e grito aos quatro ventos, isso a quantos ventos existam, né? Porque realmente o Cláudio é um grande incentivador da nossa literatura. E ele sabe disso, e eu sou muito grato a ele. Assim como outros também são. Tá? Então, nesse contexto dessas publicações, que meu livro não saiu ainda, mas sairá no segundo semestre, eu tenho algumas publicações que são, a grande parte, organizada pelo nosso amigo Cláudio Ciarlini, né? Que aqui está conosco. Né? A coletânea poética Versania, que nós publicamos a primeira edição em 2017, né? Cujo organizador é esse amigo nosso, Cláudio Ciarlini, que está aí, né? Que foi onde eu estreiei nas publicações assim, de livros, porque antes o Cláudio também já tinha me dado a oportunidade de eu estrear no quadro do Piagui, do jornal Piagui, que se chama Estreando, né? Eu tive a oportunidade de iniciar lá em 2017 ainda, e também depois tivemos em 2018 a coletânea, a segunda edição da coletânea poética Versania, que Versania é essa obra aqui maravilhosa que nós temos, ó, eu faço questão de mostrar. Tá, essa aqui é a segunda edição, né? Dá para ver direitinho. Aqui, você vai ver bem que o nome desse rapaz aqui, organizador, Cláudio Ciarlini, viu? E aqui está a primeira edição, ó. Tá certo? Essa aqui que eu estou mostrando agora é a primeira edição. Essa aqui é a nossa árvore penteada, né? Que foi uma arte muito escolhida. O Cláudio, como sempre. Cara, essa capa ficou linda, cara. Essa capa ficou linda. Opa! Muito democrático. Né? Isso aqui foi todo um processo, o Cláudio abriu espaço para todos, para poder participar na escolha da capa, na escolha do nome, tudo foi muito democrático. Depois o Cláudio... Sim, depois o Cláudio fala mais desse detalhe, né? Então, essas duas obras aqui são organização do Cláudio Ciarlini, né? Eu também publiquei poemas aqui no Poemas Entre Gerações, que aqui já inclui, e também a organização do Cláudio Ciarlini e do nosso amigo José Luiz Carvalho, ambos da Academia Parnaibana de Letras, né? Me orgulho de dizer que temos pessoas como José Luiz, como Cláudio Ciarlini, né? Que está, e como outros, né? Seria injusto aqui eu ficar falando nomes, né? Porque que contribuem muito para a nossa literatura. Então, aqui, Poemas em Gerações reúne poesias de poetas iniciantes, com poetas já da academia. Então, assim, foi uma ideia do Cláudio. Nós temos aí a trilogia, que é Contos, Crônicas, Contos, Poemas, e está saindo agora o Crônicas, que também é a organização dele, né? E tem aqui a participação também no Almanaque da Parnaíba. Tem 3 poemas meus aqui, 2019, 2020, né? Que também tem publicações aqui, né? Então, e tem uma obra que eu não posso deixar de falar, que o Cláudio lançou a ideia, e nós fizemos a priori, não seria para ser assim impresso, né? Mas olha só a coisa linda que nós fizemos aqui no período de pandemia, também a organização do Cláudio. Você pode só afastar um pouco, né? Só afastar um pouco. Isso, afasta. Lindo, cara. Lindo mesmo.
Isso aqui é a primeira, é a número 1, né? Só tem 2 números, eu tenho a honra de participar dos 2 números, tá? O Cláudio também comigo, tá? Massa, massa. Tá certo? Isso aqui é o Piauí em Quarentena, a revista número 1, e aqui é a número 2, nós temos aqui, ó, Sim, outra né? linda também, cara. Tá Capa certo? tá Aqui, produção do nosso amigo Cláudio Ciarlini. E como eu falei bacana. também do jornais, eu tenho aqui, já tenho inúmeras publicações também no jornal Piauí, deixa eu tirar aqui o plástico, muito bem guardado, o Cláudio me dá aqui o plástico. Então está aqui, o Piauí, É né? isso mesmo. É um jornal, Documento, cara. nosso, tá? Então, o Piauí já está, por onde eu passei, já de aula no Ceará, no Piauí, no Maranhão, e tenho contatos fora do Piauí, no Brasil, até fora do Brasil, e o Piauí já está, assim como o Versani e outras obras, já estão, inclusive, fora do Brasil, né? Porque a ideia é que nós possamos divulgar o trabalho além mar, né? E assim o fazemos, tá certo? E, como eu falei, o Poemas Ébrios, que é o meu livro, aqui ainda tem, o Cláudio falou dos encadernados, né? Eu ainda estou aqui com o encadernado que será o meu livro, não será essa capa, porque essa foi só uma pequena ilustração que eu fiz, mas será bem trabalhado. Isso aqui é apenas um encadernado, contém aqui poemas que são inéditos, e não estão em nenhuma dessas publicações, né? E eu não poderia deixar de falar, eu também tenho a publicação aqui na poesia Tremembé, coletânea, que eu tive um poema selecionado, né, pela editora Tremembé, não é isso? Bacana demais. Olha aqui, para você ver aqui, né? Ok, tem um poema meu aqui também, que foi selecionado, né? Foi um concurso. Para quem não sabe, né? Interrompendo, Souza, para quem não sabe, é daqui do nosso Piauí, né? Então, Tudo do nosso Piauí. Aqui, informação. mandar um abraço para o nosso amigo poeta, produtor Alexandre César e nossa amiga Amanda, né? Que fazem parte da Tremembé também, que estão com a gente em outros projetos também, né? E ainda esse ano, além do meu livro, eu sairei numa coletânea de crônicas entre gerações, que é organizada pelo Cláudio Ciarlini, né? E também também sairei numa outra coletânea, que será pela Tremembé, que é de crônicas, certo? Crônicas e contos. E para fechar, além disso, só das minhas publicações e próximas que virão, eu tive um poema selecionado para a Academia de Letras de Teresina, né? Que é o poema Introspecção, que sairá agora no segundo semestre, acredito, pela Academia de Letras de Teresina. Então, isso aí é mais ou menos um pouquinho da produção do Souza Filho, do que já foi publicado, mas tem muita coisa. Já estou trabalhando, embora não tenha publicado o meu primeiro livro ainda, já estou com o segundo bem adiantado, para quando lançar um e pouco depois lançar outro, né? Não pode parar, né? Não pode parar. E sai um pouco. E como você pediu um poema, né? Para poder abrir espaço também para o Bruno e para você também falar, e para o Klaus, né? Esse é o próximo. Eu gosto muito de declamar, né? E alguns eu terei que ler, né? Porque são muitos, mas alguns eu sei aqui já de cabeça. Né? Então tem um poema meu que chama Dilema, que já foi musicado por um poeta, professor de historiador e tudo, que é poeta da Bahia. E em breve ela vai estar por aí estourando aí nas plataformas de músicas. Ótimo. É um poema de Dilema, né? Poema Dilema, um pouco reflexivo. E diz assim: como discernir, amigo, o que é certo do errado, a gratidão do amor, o profano do sagrado? Devo parar ou seguir? Desistir? Continuar? Devo ficar ou partir? Que atitude tomar? Ser nômade ou fincar raízes? Ser da plebe ou realeza? Ser escravo ou ser algoz? Ser feiura ou ser beleza? O que prevalece agora? O amor? A gratidão? Devo ficar? Ir embora? Dilema sem solução. Dilema por Souza Filho.
Bacana, cara. Bacana. Uma bipartilidade da vida. Bacana. Dando continuidade, né? Então é o seguinte, eu iria e vou, né? Falar um pouco mais o seguinte, como o projeto, ele partiu de mim e do Bruno, então a gente acha interessante, né, os convidados realmente terem mais voz, né? Eu estou falando no sentido democrático mesmo, porque é o seguinte, a gente já está no projeto, então toda live a gente aparece, né? Então é o seguinte, eu vou falar resumidamente, ler um texto meu, tá ok? E logo após a gente continua com perguntas, que eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês, cara. Tá? Tudo bem? Então, eu sou Francisco Gomes, tá? Sou natural de Campo Maior, Piauí, mas moro aqui em Teresina desde os meus 7 anos de idade, certo? Então, comecei com a poesia aos 12 anos, né? Mas é aquela coisa, né? A gente, aos 12 anos, a gente ainda está engatinhando e tudo. Então, a partir dos 12 anos, tive contato com a poesia num livrinho chamado A Saga da Terra, do poeta piauiense Luiz Rocha, né? Então, nesse livro, eu lembro que foi na escola, né? Eu fui lá na biblioteca da escola, peguei o livro, até então não tinha contato com leitura de poesia, né? De poema. E aí, me surpreendi, né? Entrei na biblioteca, peguei o livrinho, folheei e achei muito interessante. E é o que eu fiz, né? Fui pedir emprestado, mas a moça falou que infelizmente não dava para emprestar porque só tinha um exemplar. E aí eu fiz o empréstimo vitalício, né? Não sei se vocês me entendem. Então, peguei o livro e caí fora, né? E aí nesse dia eu não assisti aula, eu gazei aula, fui para a pracinha, próxima à escola. Cara, eu li o livro em instantes, cara, eu não entendi nada, cara, não entendi nada, mas eu entendi, mas eu senti. E aí eu fiquei impressionado, cara, com a disposição dos versos, com aquilo tudo. Cara, eu quero ser isso, mano, é isso que eu quero ser. Né? Então, a partir daí eu comecei a fazer pesquisas, saber o que diabo era poeta, que era poesia, né? E aí fui me encantando cada vez mais pesquisando, e aí hoje estou aqui, né? Literário que eu participei, história, né? E aí, o que acontece? Era um concurso de sonetos. Participei desse concurso, né? E aí ganhei o primeiro lugar, né? Então, me apresentei publicamente às pessoas ali como poeta pela primeira vez assim, né? Mas eu já tinha essa convicção, né? De que o meu lance era ser poeta mesmo. Então, a partir daí, então, não parei mais, cara. Comecei a pesquisar, e aí eu soube, através de um amigo meu, de um concurso literário aqui em Teresina, chamado Novos Autores. Né? Então, eu escrevi exclusivamente para participar desse concurso, né, em 2007. O concurso foi em 2008. E aí eu ganhei o primeiro lugar desse concurso. Né? Eu não, o meu livro. Né? Então, a premiação era 1.000 exemplares, então, sem nenhum custo para o autor. Beleza. Então, a partir daí foi mais um incentivo e continuei. E aí, esse livro ele saiu em 2011, né, que é o Poemas Quase sobre Poesias. Né? Então, a minha estreia com o livro foi através desse concurso literário. Em 2014, lancei o segundo livro pela editora de São Paulo, de Guaratinguetá, né, a Pena Lux, que é Aos Ossos do Ofício Ósseo. Depois, em 2016, lancei o terceiro, né, que saiu, foi pela, também São Paulo, né, pela editora Casuar, que se chama, o título do livro é Face a Face ao Combate de Dentro. E em 2016, lancei o meu quarto livro, que foi pela editora do Rio de Janeiro, chamada Multifoco, né, que o nome do livro é O Despertar Selvagem, do Azul Cavalo Domesticado. E agora eu estou lançando pela editora mineira portenha Caravana Grupo Editorial, né, um outro universo outonal. Tá? Então, inclusive, pessoal, agradeço muito à editora, né, por ter acreditado no meu trabalho, pelo meu editor, o Leonardo Costa Neto, que é um cara que é excepcional, estou sempre conversando com ele, trocando ideia, né, me ajuda muito nessa jornada, e a todos que adquiriram o livro, estão adquirindo. Então, já deixando aqui que eu já pedi a segunda remessa de livros, está chegando, quem se interessar, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu faço a entrega, se for em Teresina, faço a entrega pessoalmente, se for de fora, mando
né, autografado, então tudo bonitinho, tá bom? Então, para finalizar essa fala, eu vou ler só um textinho desse livro, tá ok? O poema é o poema 4, tá ok? Da seção Madrugadas Incandescentes, tá? Vamos lá. Nublaram o céu em chumbo, sem chuva, sem breu ou brilho. A solidão nas madrugadas é purgatório na garganta que transborda búfalos enfurecidos. Ok? Então, esse é um poeminha do meu novo livro, tá? Um outro universo outonal. E aqui, eu passo a palavra para o Bruno, logo após que ele falar um pouco sobre ele, ler um poema, retorna para mim que eu quero fazer uma pergunta para vocês, tudo bem? Então, vamos lá, passo a palavra para o Bruno. Boa noite, pessoal. Opa! Boa noite, poesia, e boa noite, pessoas que se interessam por uma questão de poética e arte a tudo quanto e gosto. Eu sou um cara desinformado em história e faço poesias nas horas incertas e insanas. Eu vou ler aqui um manifesto. Um senso de escrotidão para minha alma violada de regras sociais. Acredito imensamente na teoria de Rambaud. O poeta é o ladrão de fogo. Isso nos mostra a exatidão da magia do pecado sobre a realidade em si mesmável. Convido a todos para observarem garotos afeminados, batendo papos com psicanalistas e fazendo amor com hormônios comprados em mercado de mutilações. Eu ofusco garotas nerds, ofusco paparicagens aparando suas axilas após terem tido orgasmos mamãe na natureza apocalíptica de Vicente Ferreira da Silva. Leia, Brasil. Eu misturo insight nas creches de bebês safadinhos pela mamadeira ou pela chupeta nihilista de Heisenberg. Como disse Jim Morrison, o olho é a luz em repouso. Somos eternamente brincalhões com a eternidade do mundo. Troquemos Maria Santíssima pelas putas da Paysandu, Cristo pelos babados dos redutos gays, devassos, e Deus por um peido acusando o rompimento e sangue de socorros suntuosos. Esse é um manifesto contra toda a escrotidão do homem e da mulher e com um complô religioso. Está nesse livro aqui. Leiam e gozem. Alt Ego, Alt Nihil, por layout e capa de Cleison Gomes e escrita doentia Bruno Baker. Bom, Moleque, bom. Maravilha. Pronto, esse é o Bruno, né? Então, a pergunta que eu tenho, a primeira, né, é o seguinte, é uma provocação. O que vocês querem com poesia? Fiquem à vontade. Pode ser, Klaus, você, Eunice? Souza, quer começar? Pode começar, Cláudio. Fica à vontade. Na outra eu comecei primeiro, pode ficar à vontade. Rapaz, eu acho que eu respondi parte dessa tua pergunta no início, né? Então, assim, eu falei do quanto escrever, quanto a poesia é importante para mim de várias maneiras, né? Então, assim, tanto para mostrar o que eu sinto, a minha arte, como uma espécie de desabafo também, acalanto, né? Mas, assim, tem um poema meu que talvez diga até mais do que eu falei mais cedo e agora, que se chama Escrevo. Até na hora que eu abri o livro, foi direto, ó. Ótimo, ótimo. São as sincronicidades. E é o seguinte, eu escrevo. Aqui pinte, quem musique, o cante, escrevo. Não apenas para executar desabafo, elogio, crítica, sugestão. Escrevo como vivo, respiro, ouço canção. Tudo que me sensibiliza,
escrevo, mesmo contestado, menosprezado, odiado, continuo e sempre escrevo conforme a vida vai me tornando. Meio torto, feio, ridículo, escrevo. E não há nada mais que eu queira, pois em mim é tudo, desde o antes ao depois. Escrevo a poesia, a crônica, o artigo, o conto, a matéria, a resenha, o jornal, o blog. Escrevo para mim mesmo, para quem gosta. Idem de mim e do que escrevo. Eu, você. Escreve. José Filho, você escreve? Por que você escreve? O que é a poesia para você? Legal. Bacana, cara. É aquilo que eu digo, né? A poesia ela é uma necessidade, né, cara? A escrita, né? A arte é uma necessidade existencial, né? Se você não tem essa necessidade, se você não consegue se ver escrevendo, então pare, né, cara? Tipo assim, quem escreve, você tem que se perguntar. Se você conseguir se ver sem se escrever, então é porque realmente não é para você, mano. Né? Então, esse poema teu, cara, é bacana, vai de encontro com o que a gente tem sobre essa concepção do ato de escrever, do ato artístico, né? Que é uma necessidade mesmo, né, cara? Então eu gostaria que, por gentileza, Souza, que você dê continuidade. É uma boa pergunta. Você falou a provocação, eu lembrei logo do Abu Janra. Sim, claro, claro. Eu tenho uma provocação dessa aí no meu poema que está aqui nesse livro, né? Que Sim. na verdade, não responde a pergunta aí, que eu finalizo ele perguntando o que é a vida, né? O poema aqui é a morte, no final o que é a vida, um questionamento. Falando em provocações, eu lembrei do Abu Janra. Cara, eu escrevo por uma série de fatores. Um deles eu quero jogar no papel aquilo que eu quero dizer, que eu quero extravasar, isso não vai ser em todos os momentos. E eu não quero chegar e brigar com alguém, eu não quero chegar aí eu coloco no papel, escrevo os estilísticos que eu tenho contato, eu sei usá-los, né? E eu uso para protestar, eu uso para ironizar, eu uso para a poesia de várias formas, né? Porque então, assim, quando eu escrevo, na verdade, assim, são vários motivos, mas assim, mas nenhum sem algo, digamos assim, eu vou planejar. Isso tudo sai naturalmente. Eu não digo, olha, eu vou fazer isso aqui porque o cara disse que eu era isso, que aí eu vou. Não faço. Mas assim, talvez até faça. Mas eu estou aqui naturalmente, às vezes, e aí vem uma ideia. Um assunto tal. Opa, vou escrever bem aqui, vou criticar isso aqui. Então tal que eu tento fugir de rótulos, né? Então, assim, a minha poesia, se você pegar, o Cláudio já tem acesso, quando alguém tentar rotular o Souza Filho, dizer que eu sou crítico, ou que eu sou romântico, ou que eu sou concretista, ou que eu sou esse ou aquele, ele pode dizer uma coisa, em seguida ele já, no mesmo livro, na mesma coletânea, ele já pode dizer assim, vixe, isso aqui. Né? Então, assim, eu tento fugir, eu sou fujão, eu tento fugir dos rótulos. Né? Então, talvez o que eu quero com a poesia seja isso, fugir dos rótulos. Talvez isso aí eu já esteja criando o próprio rótulo, mas eu não procuro me bitolar. Entendi. Eu não procuro. Então, assim, talvez uma das coisas que eu quero com a poesia seja isso, seja essa fuga, né? Então quando alguém diz que o Souza Filho é isso, e quando ele vai ver a multiplicidade de estilos que eu escrevo cordel, eu escrevo ultrarromântico, poemas, eu fiz um dilema, um reflexivo. Você vai encontrar poemas meus que você vai dizer de estilo concretista, outros de estilo ultrarromântico, outros elegíacos, né, críticos, de várias formas. Né? Então, assim, o poeta é meu amigo e irmão Marciano Gualberto, que o Ciarline conhece muito bem, ele diz, o Souza é o poeta de várias vertentes. Eu fiquei feliz com essa fala dele, porque vindo de um cara que eu sei que é muito sincero, verdadeiro, então eu fiquei muito honrado com isso.
Então, hoje aqui, por exemplo, declamei um poema. Quando eu declamar outro aqui, que você ouviu de Lema, você verá assim, isso aqui já vai numa outra toada, numa outra Eu sacada. entendi. E aí, E no caso, você já fala a questão da temática, né, do correlato objetivo dentro do poema. Porque, assim, eu, o que eu percebo, por exemplo, é até outra provocação, né? Isso é muito bom de poeta, eu acho maravilhoso. Eu fico aqui quase gozando aqui. É o seguinte, provocar é bom. que é o seguinte, pegando o seu gancho, Souza, com relação a essa questão que você falou, né, que tem esse lance do multifacetado, né, dentro da temática da sua poesia e tal. Pelo menos, eu tenho observado que os nossos contemporâneos, né, a gente vê muito essa questão dessa multifaceta, né? Mas às vezes não só de um autor, mas de determinados grupos e tal. Aí o que acontece? Mais uma vez, já jogando para vocês é a bomba. Vocês não acham, ou tem alguma opinião sobre isso, por exemplo, que a nossa contemporaneidade, ela de certa forma, ela não deixa os poetas mais confortáveis em relação a esse leque de possibilidades, quando você via, por exemplo, o romantismo, né, o parnasianismo, que chamam de correntes, né, mas na verdade isso a gente poderia ver que ocorria paralelamente em escritores que se identificavam com isso, ou outros, né? Então, vocês não acreditam que nós, por termos passado por essa experiência de ler esses caras todos aí, o realismo, o romantismo, o parnasianismo, né, o concretismo, vocês não acreditam ou não que essa gama de influências, de leituras, não acabam, que, de certa forma, deixando a gente num campo confortável para a gente produzir a nossa poesia? Ou vocês acham que isso não tem porra nenhuma, nada a ver? O que é que vocês acham disso? Francisco, é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Eu pedi para que o Cláudio para eu entrar logo, porque Ótimo. nesse campo, exatamente nesse campo que eu vou. Por exemplo, você usou o termo influências. Sim. E o que você falou é verdade. Nós lemos todos esses caras, né? Ainda precisamos ler muitos ainda. Sim, claro, Mas sempre. temos um certo conhecimento sobre a produção desses caras. Mas o que eu digo em relação a isso? Eu digo assim, você colocou um termo, nós estamos confortáveis, né? Primeiro... Possivelmente confortáveis, né? Possivelmente. Esse confortável não quer dizer necessariamente acomodado, né? Então, assim, quando eu escrevo, embora eu tenha conhecimento de todos esses estilos literários ou autores, eu sempre digo, eu não gosto de usar o termo influenciar, né? Como você muito bem falou aí há pouco. Eu gosto de usar um outro termo que você acabou de usar bem aqui, que eu uso muito. Eu digo, olha, eu gosto de ser provocado, que é o que você está fazendo agora. E muito bem. Parabéns. Então, assim, para mim, quem me inspira, se é alguém que me inspira, é quem me provoca, né? E o que é o meu provocar? O meu leitor pode me provocar, né? O outro poeta pode me provocar. Não é, digamos assim, não é menosprezar, não é, como é que a gente diz, rapaz? Subestimar o outro. Esse provocar, para mim, é você me fazer ver coisas que eu não estou vendo. Né? Exatamente. Exemplo, é uma busca, né? É uma busca, né? Isso. Exatamente. Por exemplo, poesia. No dia que você ou eu, qualquer um de nós escreveu uma poesia, que nós tivemos que explicar aquela poesia para alguém, de certa forma, eu penso que nós estamos castrando a multiplicidade que aquela poesia, a polissemia, claro. A riqueza. Tem um poeta amigo meu que ele diz que a poesia tem que estuprar o sentido das palavras, né? Então, essa bela... Tem que dizer mais do que as palavras podem dizer. Então, quando eu escrevo algo e eu quero que, digamos, que alguém... o Francisco Gomes entendeu desse jeito. E eu quero que o Cláudio Serlini, uma hipótese, né, claro, ele entenda do mesmo jeito, ali, de certa forma, se os dois entenderem do mesmo jeito, é uma poesia pobre, né, paupérrima. Agora, quando eu chego e digo, escrevo algo, e você vê desse jeito, aí o outro diz, não, ele quis dizer foi isso. Então, assim, e o outro diz, não, né, vocês dois estão errados. Então, aí gera uma multiplicidade de interpretações. Quanto mais a poesia suscitar interpretações, para mim
mas ela é uma poesia. Isso, para mim, depende de ser. Agora, em questão desses autores que a gente tem, eu não gosto como eu falei, de influências, né? Então, tal que eu cito, em todos os meus esboços biográficos, eu não cito influências. Eu falo assim, eu falo que admiro. Por exemplo, eu gosto muito de Augusto dos Anjos, né? Eu gosto muito de Augusto dos Anjos. Eu gosto muito de Vinícius de Moraes. Eu gosto de outros, né? Eu gosto de ler os contos e recomendo Putas Assassinas, do Roberto Bolanho. Cara, o cara é maravilhoso. Mas o Bolanho assim, não me inspira. Mas te interrompendo, mas você não acredita, por exemplo, que se eu me identifico com um determinado autor, isso acaba não me influenciando? Ou seja, a vivência em si já não é uma influência de leitura? A gente pode dar esse nome de influência. Eu chamo de provocação. Por exemplo, o Augusto ele me provoca. Mas o Augusto não me provoca pelo termo em si, assim, digamos, pela estrutura. Pejorativo. Isso, porque tem sonetos, não é a forma, né? Eu tenho um poema, e se você me permite, que Sim. O Augusto tem um poema, acho que Psicologia de Juventude, se não me engano, e ele fala da ânsia análoga e eu tenho um poema ânsia, né? Está até publicado aqui acho que no Versania, né? Então lá, isso para mim é o provocar, né, do Augusto. Não estou desmerecendo nenhum deles, são grandes autores, então assim, porque às vezes o influência parece algo assim. É tanta coisa do Augusto e tem coisa que eu gosto do Augusto. É mais ou menos isso aí. Entendi. Cláudio, tu tá me ouvindo bem? Porque aqui para mim o Souza travou. Para mim o Souza travou. Bem no finalzinho ele deu uma travada aqui. Mas Foi. ele já estava no finalzinho, né? Cara, exatamente. Cara, mas com relação a mim, eu gostei. Uhum. Sim. Com relação a mim, foi até uma excelente pergunta tua, né? Da questão do e até também teve acho que foi o Fábio, eu olhei rápido aqui, perguntou quais eram as influências da gente, né? Que é mais ou menos o que o Souza estava comentando, né? Eu tenho um pensamento parecido um pouco com o Souza, quando eu digo que eu não tenho, assim, autores, um autor, né, que me influenciou e tal, que me fez começar a escrever esse tipo de coisa, não. Sim, sim. Eu fui conhecendo vários autores, né? Por exemplo, os primeiros, lá no comecinho mesmo, quando eu comecei a escrever, eu já tinha começado a escrever, quando eu passei a conhecê-los mesmo, livros, poemas, né? Foi Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos. Inclusive, lendo Augusto dos Anjos, né, claro que não no trabalho de rigor, né, com aquela coisa toda, mas lendo Augusto dos Anjos, eu já tinha escrito algumas coisas. Um amigo meu na época, né, no primeiro ano do ensino médio, falou: rapaz, o Augusto dos Anjos aqui é quase tão pessimista quanto você naqueles poemas que você escreveu. Embora, claro, estou dizendo aqui, aí entra, os Anjos entra todo um estudo que ele já tinha, toda uma experiência que ele já tinha nos poemas, todo um rigor, como eu falei, né? Estético, aquela coisa toda que eu não tinha. Né? Eu não tinha. Eu sempre fui assim de fugir, essa palavra fugir, né? Eu sempre tentei fugir de prisões. Né? Você pensa assim, cara, será que hoje em dia é mais fácil? Né? É mais fácil, por um lado, porque a gente tem uma liberdade maior, e isso é muito bom. Eu acho que eu não gostaria de viver numa época, talvez até nem me tornasse escritor, numa época em que mais fechada, né, de um certo estilo. Nem eu. A gente sabe que mesmo em épocas passadas que se tinha um estilo fechado, mesmo assim você tinha poetas que escreviam totalmente o contrário, né? E que às vezes não eram valorizados na época, mas foram depois, né?
O próprio Augusto dos Isso. Anjos é um exemplo disso, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos de autores que foram, que depois de muito tempo, como Augusto, vão ser reverenciados, aquela coisa toda. Porque não se encaixava exatamente na proposta que estava na época. Então, isso é muito bom. Mas, assim, ao mesmo tempo, não é tão fácil, porque hoje em dia já foi produzida tanta coisa, já foi tanto poema produzido, e por tanta gente, e tem tanta gente produzindo hoje em dia, que para você conseguir produzir algo único, é muito mais difícil. Entende? É que nem, por exemplo, a gente vai para o campo da música. A gente encontra o mesmo problema. Hoje em dia a gente ouve as músicas que saem de qualquer gênero. Né? Você ouve a música e diz, não, parece com aquela, parece com aquela outra. Será que o cantor não está plagiando aquela música dos anos 80, dos anos 70? Às vezes o cara nem está. Mas é porque é tanta coisa que já foi produzida, né? E não tem jeito. Então, assim, hoje em dia é mais difícil você conseguir produzir algo diferente, né? Em meio a tanta coisa que já foi produzida durante tantas e tantas décadas. Exatamente. Talvez se a gente for colocar poesia, né? Então, assim, a gente coloca um título, por exemplo, vai ter, de repente, um título de um poema, né? Claro que é legal, normal. Mas vai ter um título do poema e o Souza que eu vou ter. Eu fiz um título do poema, por exemplo, um título... não foi nem um que eu tenha feito, é Fracasso. Aí Souza Filho também fez um poema Fracasso. Você também fez um fracasso. O outro também fez um Sim. fracasso. Aí vai, né? E às vezes até em alguns trechos, parecendo muito, né? Parecendo um pouco. Então, assim, existe uma facilidade, graças a Deus, uma liberdade. Não vivemos uma prisão hoje em dia, temos essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade de que muita coisa que a gente faz, às vezes, acaba soando parecido, e até com alguém chega e diz assim, ó, isso aqui tá muito inspirado nisso aqui. Ele, não, eu nunca nem tinha lido isso aqui. Né? Essa coisa aconteceu. Entendi. Bacana. Aí eu sempre, né, e aí vai. Então, assim, é mais ou menos isso. E eu, assim, aproveitando, que é uma coisa que eu te falei na hora que eu me apresentei, e vai me dar a oportunidade, mas vou falar bem rápido, que é o seguinte, as minhas influências, para começar a escrever, foi um pouquinho de cada. Né? Foi um pouquinho de cada. Por exemplo, eu sempre consumi muito, né? Além dos livros de escola, né? Eu tinha dificuldade. Ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade, mas a gente tem que seguir lendo, né? Hoje em dia nem tanto, mas eu tinha dificuldade de leitura de obras. Por quê? Eu não tinha o prazer, de repente, o tamanho prazer que você teve quando pegou o livro, né? Alguns anos atrás leu, né? Ou porque eu tenho problema de síndrome de Tourette, né? A deficiência neurológica que provoca toque e alto déficit de atenção. Então, cara, para mim, eu começava a ler um livro, né? Era normal, nas páginas eu tinha que voltar. Aí eu lia de novo, eu tinha que voltar, então eu acabava lendo, pelo esforço, às vezes até de forma obrigatória pela escola, né? A escola obrigava, depois foi a faculdade, né? Depois foi a especialização, e aí daí para lá eu já estava lendo também, né, por prazer. Mas, assim, era difícil para mim. Mas o que me ajudou em termos de ler e escrever? Por que eu não me atrasei, graças a Deus? Porque eu consumi também, fora a leitura dos livros didáticos e livros da escola, eu lia muito quadrinhos. Né? Eu lia muito quadrinhos. Diferente do que muita gente pensa, não é coisa só de criança e nem não é coisa só de imagem. Mas, dependendo do quadrinho, você tem muita literatura ali. Né? Isso. Quadrinho. Então, assim, eu consegui sentir a imagem junto com o texto. Então, eu não me perdia. Então, daí muitos quadrinhos, música também. Música também foi muito importante para mim. Eu gostava também de muita música internacional, então eu tinha mania de pegar e traduzir para saber o que o cantor estava dizendo, a banda estava dizendo. Né? E aí, nisso, eu estava em inglês como português também. Né? E tem muita poesia também, né, em canções de rock, né, que a gente tem, Bon Jovi, é uma banda que eu peguei assim para mim mesmo, tem outras também, Guns N' Roses, Aerosmith.
Então, assim, se juntaram ao Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos. Então, é essa mistura. O nascer da minha poesia, da minha escrita, e o continuar também, ela passa por tudo isso. Eu ainda continuo consumindo muito quadrinhos, consumindo muito música, consumindo livros também, né, autores. Então, é tudo isso. É tudo isso. Ótimo, ótimo, bacana. Cláudio, pode verificar por gentileza quanto tempo falta, se está próximo. Cara, e se eu te contar que assim, antigamente o limite era 1 hora, né? De live. Sim, Hoje em sim. dia, parece que eles estão deixando mais tempo. Não sei se contém só 2 Sim. pessoas. Agora, eu mesmo, é a primeira vez que eu estou gravando, né? Aqui tá Pois é, assim, não, todos nós, cara. eu tinha gravado ainda, então eu não sei nem, sendo bem sincero, caso acabe Sim. aqui, a gente abre outra, viu? A gente abre outra para acabar. Então, caso não der, Pois a gente vai dar o tempo de salvar, viu? E quando certo. for pro YouTube, eu pego e faço a edição, vai mais bonitinho pro YouTube. Ótimo, bacana. Tá? Cara, eu gostaria Tá bom? então que vocês lessem um texto de vocês agora, por gentileza. Você quer, Souza? Pode ser, pode ser. Depois Ótimo. Eu vou ler o meu poema Mente Turva, né? Que já me disseram que esse poema aqui, devido a uma epifania que tem no final dele, diz que derruba o leitor, viu? Já me disseram. Eu sou muito sensível, cara. Eu quero, mas derruba é porque o leitor talvez imagine uma coisa e no final aí o Souza Filho quebra isso aí tudinho. No último verso parece. Famosa Já me quebra disseram de expectativa. aí ela tem isso, de expectativas. Aí eu quero que também vocês observem. O poema chama Mente Turva. Olha só. Minha mente turva, aos poucos, te vê se afastando de mim, mesmo tendo passado o dia inteiro comigo. Por que partes agora? Por que afasta-te de mim? Sei que a tua ausência é temporária, visto que amanhã voltarás. Minha mente, embora turva, está certa de teu regresso amanhã. Amanhã estarei longe. Entretanto, ainda estarás comigo. Sei que agora estás com outros, mas amanhã voltarás. Não posso te cobrar exclusividade. Sempre soube que tu não pertences só a mim. Entretanto, és imprescindível. Minha mente, embora turva, espera que amanhã retornes, sol de Jeri. É isso aí. Muito bem. Cláudio? Muito bom. Ó, eu separei um poema aqui. Como a gente está falando da questão do processo de escrever, da poesia, e trabalhando a questão da razão também, tem um poema meu que eu escrevi quando eu participei do primeiro concurso de poesia que me convidaram como jurado. Eu não gosto muito de participar colocando minha poesia, só participei de acho que quando era muito novo, e aí eu pensei assim, não vou mais participar não, que eu não preciso nem de um concurso para dizer se minha poesia presta ou não. Quem pode dizer é aquele cara, aquele amigo, aquelas pessoas que estão lendo o blog, né? Estão lendo o jornal, que vão dizer. Se elas não gostarem, pronto. Se elas gostarem, é o que importa para mim, né? Só que, claro, Sim, claro. Concursos são importantes. Eu mesmo participei desse, como eu estou falando, né, em 2010, que nasceu essa poesia. Como participei também recentemente do concurso da editora Tremembé, que foi foi um dos classificados, né? E eu não sabia nem que ele estava participando, né? Porque eles entregaram para a gente, assim, claro, pela lisura do processo, eles entregam os nomes, né? Depois que eu vim saber que o estava participando. Mas esse meu poema, esse texto, ele fala dessa questão até onde a gente pode
deixar só o sentimento da poesia, até onde a gente pode trabalhar, até onde a gente pode ser racional, porque no início, quando eu comecei a escrever, eu até cometia um erro, né? Hoje eu considero um erro, durante os primeiros anos, que eu considerava um pecado mexer na minha poesia. Por exemplo, vinha aquela inspiração, eu escrevia de uma vez só, geralmente sempre fiz isso, eu nunca, dificilmente, eu acho que uma ou duas poesias que eu comecei para depois terminar, mas geralmente minhas poesias são de uma vez só. Vem aquele sentimento, eu escrevo e acabou. E hoje em dia eu já me permito, umas horas depois de ajeitar, não muito. Aí entra aquela coisa. O quanto a gente deve mexer no poema para deixar ele com estrutura legal e tudo mais, até onde a gente mexe e até onde a gente preserva, para de repente não se sobrepor à emoção. Claro. E eu digo, o poeta e a poesia. O poeta ser sensível que sente a dor. Diferente do homem, que apenas pensa e age, nunca poderá esquecer que antes da poesia ser uma obra acabada, ela foi uma inspiração incerta. E antes de se tornar raciocínio, a poesia foi um sentimento. Que antes de a poesia ser pele pressionando e produzindo no papel, a poesia foi sangue correndo e pulsando nas veias. O poeta precisa saber que antes da poesia chegar à comodidade do consciente, ela fez uma longa travessia pelos trechos sombrios do inconsciente. Que antes de se tornar lógica, a poesia foi impulso. Que antes de ser alento a um cérebro pensante, esta poesia foi um tabaco do coração emocionado. Enfim, o poeta precisa ter em mente que antes mesmo de se tornar corpo, escrito, passivo, inflexivo, frio, muito antes a poesia foi alma, fértil, inquieta, latejante. A poesia, produção esplêndida e única do sensível, nunca será maior que seu criador. Todavia, o poeta jamais poderá pensar que é mais valioso do que sua criação. A poesia precisa do poeta para existir. O poeta não consegue viver sem poesia. Como diriam alguns, são dois lados de uma mesma moeda. E se um dia, o poeta ousar, mesmo que por um momento, em pensar que é gigante, e dessa forma achar que é mais valioso do que sua criação, a poesia, então neste dia, neste lamentável dia, ele deixará de ser um sensível para se tornar apenas um homem em meio a tantos outros homens. Obrigado. Bacana, cara. É isso mesmo. Bacana. Cara, como a gente está nesse momento agora da leitura, eu vou ler um texto meu, e aí passo para o Bruno. O Bruno vai ler um texto e ele vai fazer uma pergunta. Tá ok? Perfeito. Vamos lá, ótimo. Vamos lá, o poema 7, né, do livro Um Outro Universo Outonal. Venho de outros ares, de outras luas, sóis, de outras terras. Espiraladas melodias em sustenidos e bemóis me guiam. Venho de lugares onde os caminhos traçados nas mãos são cultivados em desertos frios de outonais madrugadas ancestrais. Beleza? Então agora eu passo a palavra para o Bruno, tá ok? Acho que o Bruno foi ali, não voltou mais, né? Então vou dar continuidade. Aquela história, né? Bobeou, dançou. Né? Então, bobeou, dançou. Aqui é do tempo da Xuxa, aqui, assistir a Xuxa sentado no chãozinho de casa. Então é o seguinte, vamos dar continuidade. Bem, a percepção da poesia, né? Como alguns poetas pensam, outros não, né? Como algo etéreo, ou como algo no sentido etéreo, no sentido elevado, né? Naquela coisa intocável, sagrada, né? E no sentido mais terreno, no sentido mais social, mais próximo de todos, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, ou entendem por essa questão desse lance que existe entre poetas de acharem a poesia sagrada e outros não. Como é que vocês veem essa questão aí?
Porque, no meu caso especificamente, né, eu vejo a poesia como uma extensão, que isso é até repetitivo, uma extensão existencial que é uma necessidade. Né? Eu acredito que é uma arte, né? Então, tem a ver com aptidão, tem a ver com muitas coisas, né? Com muitas características. Então, eu não vejo a poesia nessa questão sagrada, mas eu vejo num patamar especial, tá? Não no sentido de que seja mais importante ou menos importante que outras coisas, né? Essa é a concepção que eu tenho. E eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês pensam sobre esse lance aí, né? De poesia sagrada, poesia mais ali, como é que vocês veem isso aí? Eu particularmente, é como eu falei para vocês, nos primeiros anos de escrita, que pego aí, vamos dizer, dos meus 14 aos 19 anos, né, eu tinha uma coisa comigo, que assim, eu não me arrependo porque são degraus, né? A gente começa a escrever, claro. A gente vai amadurecendo, né? E eu não me envergonho, eu poderia muito bem recitar um poema aqui, meu primeiro poema aqui, ou então um dos primeiros, sem problema nenhum. Mas assim, eu hoje em dia talvez não faria certas coisas, como eu falei, né? Eu considerava um pecado, né? Mexer, porque para mim antigamente eu só escrevia dessa forma, praticamente. Claro que tinha alguns quando eu sentia inspiração é que eu escrevia. Então, para mim era como se fosse quase uma coisa divina, como se eu fosse como se eu tivesse quase que psicografando até. Tinha uns amigos que brincavam, até a posição que eu escrevia, lá, seja na escola ou outros lugares, eu escrevia assim, quase não vendo, assim, e aquela coisa ia, e eu chegava a pensar, né, até porque a minha família tem um pé na área espírita, e eu chegava a pensar também que algumas coisas, tem coisas que eu escrevi mais novo, que eu olho assim, poxa, né, não fui eu que escrevi praticamente. Embora, claro, mesmo no começo, houve exceções, tinha momentos que é o que eu gostava mais, que amigos meus chegavam com algum problema e conversavam comigo, e dali nascia um poema. E eu entregava. Sim. Um amigo, uma amiga, eu entregava, e alguns se emocionavam, alguns diziam assim, poxa, né, esse poema me ajudou hoje. Eu estava me sentindo tão mal e o que você fez me ajudou. Então, assim, dali, desse momento, já no primeiro ano assim, de escrita, foi o que mais eu gostei. Né? Aí eu sabia que eu ia ter o prazer em escrever, mas ia ter o prazer maior em ajudar as pessoas. É o que me levou a seguir ajudando o máximo que eu podia. Né? Tanto que quando eu estava na faculdade, eu realizei um concurso de poesia. Né? Como eu estou lhe falando, eu não gosto de botar poesia, mas eu estive à frente do concurso de poesia, né, na época da faculdade. Ajudei a organizar o concurso de poesia agora do Almanaque da Parnaíba. Né? E também participei como jurado de 3 concursos, mas o que acontece? Eu me sentia bem dessa forma. Agora tem muito também a questão que as pessoas falam da inspiração e da transpiração. Né? Sim, claro. Do que vem, né? De repente, não sei de onde, e o quanto você trabalha para aquilo. O quanto você trabalha. Eu tenho um exemplo por exemplo, esse aqui é do Mad Max, né? O Mad Max, assim como outros filmes que eu fiz, ou então músicas que eu peguei para produzir, foi trabalho. Mas foi um trabalho, tipo, assistir o filme e aí estava imerso no que o filme me causou, e aí escrevia. Então, ouvindo uma música várias vezes, imerso na melodia, eu fui escrevendo. Então, era um pouco transpiração, era um pouco inspiração. Era uma coisa assim que... Né? Então, assim, eu acho que o que eu... resumindo, né, que até estou demorando demais, me desculpe. Eu acho que a gente não deve nem mesmo endeusar, né? A gente não deve nem mesmo achar também que é uma coisa totalmente divina, vamos chamar assim, né? Também a gente pode pensar que todo poema a gente deve
trabalhar ele intensamente, ele ser fruto de uma razão, de algo, né? De um projeto para tal, né? Mais ou menos o que eu Claro. falei naquela poesia agorinha também, né? que é trabalhar a razão, mas sem esquecer a parte do sentimento, né? É mais ou menos o que eu falei. Então, assim, é meu pensamento mais ou menos sobre isso, né? Entendi. Bacana, cara. E você, Souza, qual a sua opinião? Opa! Olha, se nós pegarmos o sagrado pelo lado sacro, se é que eu entendi, do Gregório de Matos Guerra, por exemplo, eu poderia dizer uma coisa. Se nós pegarmos o sagrado, ou, a poesia sagrada como no sentido de bem feita, de ser bem do esmero, né, como algo assim, eu poderia dizer outra, né? Por exemplo, quando se trata para mim, poesia ser sagrada, né, no sentido, não quero levar para o lado sacro, né? Mas Mas assim, esse sentido que eu falo mesmo, Souza. Sentido que ela é intocável, né? sim, Sentido sim, sim. intocável. Tem alguns poetas que são intocáveis, né? Então, Esse então, sentido. então eu entendi direito, né? Uhum. Por exemplo, eu não vejo a poesia, né, como sagrada nessa forma, como vejo, porque senão ela toda seria, ela quebraria exatamente o que eu falei há pouco, né? Que ela teria que ser toda sagrada, né? Para mim, ou então, e não é, de verdade. Eu escrevo coisas que se alguém vai dizer, pode ver assim, olha, pô, isso aqui é sagrado, é algo literalmente pegando no sentido literal. Mas quando o Cláudio também falou a questão do caprichar mais, hoje eu não faria mais isso. Então, assim, hoje, para mim, algumas coisas eu tenho assim na poesia como sagradas, assim, não no sentido literal da palavra. Agora o Cláudio falou de, assim, por exemplo, algumas coisas que de não fazer mais. Por exemplo, se eu fosse pegar assim, para mim é sagrado na poesia hoje, na minha escrita, é algo que quando eu comecei, até, sei lá, não sei se por ingenuidade, eu queria explicar para as pessoas a poesia. Eu queria escrever algo, e para mim era sagrado aquilo eu explicar, era como se eu limitasse o raciocínio Sim, do meu, do meu leitor, né? E ao mesmo tempo castrasse a riqueza daquela poesia, né? Eu disse, não, o leitor entendia do jeito que eu dizia, não, desse jeito aqui, né? Então, assim, então para mim virou sagrado não fazer mais isso, né? É, o explicar a poesia, né? Então, assim, para mim isso nesse sentido, sim, né? Por exemplo, agora quando se fala assim no esmero, da produção, eu realmente não tenho nada assim, não vejo uma poesia sagrada, não. entendi. Né? Entendi. Para Então, mim ela é até muito mundana. ótimo. É bacana. É porque eu falo essa questão, porque assim, eu creio que vocês devem conhecer, né? Aquela história desse lance de sacralização das coisas, né? Então, tem Sim, escritores, né, poetas que praticamente não descem do pedestal, né? Então, eles, de certa forma, eles são vistos como deuses, né? São intocáveis, né? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta, né? Então, é interessante a gente conversar sobre isso, né, para a gente ter outros horizontes, né? Então, o que Francisco, acontece? Sim. uma coisa que eu posso te dizer, né? De repente Uhum. alguém que está assistindo, né? Ou até mesmo vocês possam vir a contestar, mas é uma coisa que tenho comigo, é que, por exemplo, os autores que eu conheci desde de adolescência, né? Adolescência até hoje eu conhecendo, autores a nível internacional, nacional, né? Né? Que eu gosto de tudo. Cara, citar todos eles e colocar ao lado. Não é porque ele está aqui, não. Souza Filho está aqui, não. Mas se Uhum. colocar os poetas de Versania e o ano que os 2 anos que a gente organizou o Versania, a primeira edição, né? E a segunda edição, que Sim. foi uma revisão da primeira, né? Mas mais revisada e tudo. E onde a gente fez uma turnê por faculdades, por escolas. Mas, assim, até antes disso, na produção do livro, no momento em que eu fui organizar esses poemas, que eu fui revisar, que eu fui no contato diário através do WhatsApp com esses autores, cara, eu posso te dizer,
eu aprendi muito com o Fernando Pessoa, com Augusto dos Anjos e com a série de poetas, né? E até entrando na questão da música, né, e tudo mais. Mas, cara, o que eu aprendi com o pessoal de Versania em 2017, principalmente, né, mas pegando 2018, eu coloco no mínimo, ó, em pé de igualdade, se não mais. Porque influenciou demais na minha escrita. Eu melhorei demais. Eu fui subindo degraus. Né? Quando eu cheguei em Versania, eu já tinha uma certa maturidade. Eu não participei com poemas em Versania, porque eu queria mesmo que fosse só poetas que não tivessem livro publicado, aquela coisa toda. Você queria editar, né? Mas, cara, eu aprendi tanto com cada um deles, que para mim foi um aprendizado que foi... Eu aprendi muito mais em menos tempo do que em anos com outros poetas. Então, o Versania me ensinou demais, cara. Demais, demais mesmo. Entendeu? E o Souza Filho... É aquela história, né? O Souza Filho é um que eu identificava na escrita, né? O Souza Filho, o Jeff de Portugal, né? E muitos outros também. Eu digo assim, da escrita em si, a forma de escrever, eu aprendi muito com esse Mas nesse caso aí não tem nem como contestar, né? Não tem que contestar, porque assim, experiências são experiências, né? Cada grupo é cada grupo, mas a gente não pode negar que existem artistas, sim, que têm um ego muito alto, né? E veem a sua arte como algo intocável, né? Ou eles mesmos intocáveis. Se a gente negar isso, a gente está sendo contra nós mesmos, né? Mas é claro, num grupo específico, né? Quando a gente, por exemplo, eu jamais, no grupo que a gente está inserido, eu considero, todos nós somos amigos, né? Então isso, claro que não acontece com a gente, né? É claro que não acontece. Se não aconteceu, eu acredito que não vai acontecer. E é claro que essa troca, além de imprescindível, a gente tem que ser humilde para assumir que toda troca é válida e é soma. Né? Então, a gente aprende quando a gente compartilha. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos aprendendo, está tendo uma troca. Né? E nesse momento aqui, não existe essa questão de o Souza nariz empinado, o Klaus. Não, a questão não é essa. A questão né? A gente está falando da questão da sacralização da poesia, que alguns poetas, alguns artistas, né? Veem a sua arte intocável, né? E a gente sabe que tem, né? E tem os outros, né? Que eu acredito que nós estamos nesse meio, nós somos mais terrenos, né? Então a gente usa a arte, é como uma troca, né? É uma soma, é uma extensão, né? Das vivências para a gente poder amenizar mais a nossa realidade, que realmente está um pouco escrota, né? Um pouco não, muito escrota, né? Então, é mais ou menos o lance, né? Desse lance que eu falo da sacralização, né? Que a gente vê, né? E aí entra a questão da inspiração, da transpiração. Tem poetas que falam que esse negócio de inspiração é coisa de não sei o quê. Eu acredito, que eu vou entrar na tua fala que você falou anteriormente, eu acredito que a inspiração que foi demonizada, né? Ela, na verdade, ela trabalha junto com a transpiração. Porque a inspiração nada mais é, se a gente for analisar, é a epifania, é a contemplação, né? Então, tudo isso, a poesia vem ao de repente, né? É o inesperado. Então, ela chega para a gente tem que agradecer e materializar. E aí que a gente vai trabalhar o poema. É onde entra a transpiração, não é isso? Então, é nesse sentido aí. E aí, feliz ou infelizmente, né? Cada um pensa e age da forma que acha que vai valer a pena ou que não vai valer a pena, né? É mais ou menos o lance, né? O lance do nosso debate, nossa conversa aqui, não é para apontar dedo, né? Quem é A, quem é B, não é isso, né? O lance é para a gente aqui crescer, a parada é essa, crescer, né? E trocar ideia, bom? Então, agora eu vou passar, o Bruno apareceu, resolveu aparecer, viu? Então, eu vou estar ocupado ali, questão família, tá? Questão familiar. Então, vou passar, ele vai ler um texto dele. Mínimo. Tá? E ele vai fazer uma pergunta, tá ok? Pra gente dar continuidade, que tá muito bom, cara. Não quero nem terminar hoje isso daqui, cara. Tá muito massa, viu? Tá bom? Vamos lá. Beleza. Boa noite. O nome do meu poema, tudo bem, graças a Deus. Até a vista, o silêncio desta luz,
palavras rangendo pela rústica manhã, contemplação pétrea, somos mal naturalizados. Assim foi este amanhecer. Tremores afetos. Eu faria dessas mentes adocicadas até agora, tudo me foi um breve despertar. Tio Joe Rock and Roll, obrigado. Eu lembrei. A minha Ei, pergunta. Oi. Rapidão, eu lembrei, Cláudio, essa interpretação do Bruno, maravilhosa. Eu lembrei, não pude deixar de remeter aqui a 3 poetas amigos nossos, cara, são maravilhosos nessa performance. O Galberto, o Marcelo Galberto, o Gilmar Júnior e o Gustavo Rosal. Esses caras são maravilhosos. Muito bons. Vai lá, irmão, pergunta. Um desnudado corpo, a mente, a sacralidade contra o nervo e toda essa neurose que a gente vive, é isso que nos faz seres humanos, e seres humanos críticos e ácidos, contra tudo e contra todos, meio a termo. Essa que é a substancialidade da vida, o rock, a bossa, todo mundo na mesma sintonia e no bafafá e no bafafá. A pergunta é o seguinte: significação de Parnaíba para a poética de vocês. Souza Filho. O que é Parnaíba? Perdão, eu não escutei direito. O que é Parnaíba para a poética de vocês? Parnaíba é minha musa. Parnaíba é minha cidade, é aquilo que onde eu consigo encontrar combustível para produzir, seja poesia crítica ou qualquer que seja. Por exemplo, eu já escrevi que quando nós falamos de Parnaíba, nós falamos estamos falando também tanto de a zona urbana como mesmo o litoral. Então, assim, eu falo muito sobre Parnaíba, né? Eu escrevi até no Piauí, o poema Áureos Tempos, né? Que eu meio que meto a faca mesmo na época o que tivemos da finalzinho do século XIX, primeira metade do século XX no Brasil, no Parnaíba. Já também em relação ao Porto das Barcas, muito elogiar, mas eu critiquei algumas coisas. Pedra do Sal, nossa praia. Então, assim, eu também fiz muito, já alguns elogios, eu tenho poesias. Então, Parnaíba, para mim, é minha musa inspiradora. Eu amo minha cidade. Souza Filho, perdão. Souza Filho, perdão. Só um instante. O Cleiton vai assumir e depois ele me fala. Problemas familiares. Valeu, garoto. Pode concluir, viu? Foi imprevisível, cara. Beleza, estamos aqui. Vamos lá. Tá tranquilo. Então, assim, como eu falei, Parnaíba, para mim, é a minha musa inspiradora. É uma das, né? Tem outros. Então, assim, eu gosto muito se fala de Parnaíba, enquanto ela, na minha poesia, eu até digo que ela ainda está pouco falada em relação ao que ela merece ser falada, né? Mas aí a gente sempre vai, como não se começa uma casa do teto e sim do alicerce, então nós vamos construindo essa produção gradativamente, né? Mas Parnaíba, para mim, é inspiradora, é maravilhosa. Bacana, bacana. Está contido na tua imagética, né? No meu caso, eu não sou muito de produzir poemas, né, inspirados assim, cidade, essas temáticas não. Mas assim, eu tenho alguns poemas, né, mais novos, sobre Parnaíba, sobre a ótica de um adolescente bem revoltado com um monte de coisa que estava acontecendo, né, que acontecia tanto na cidade como internamente. Mas recentemente, foi aqui, deixa eu ver aqui, em 2018, eu acabei escrevendo
esse pequeno poema aqui. É um poema simples, mas eu acho que responde o que vocês estão perguntando, o que o Bruno perguntou. Né? O que a Parnaíba é para mim. A Parnaíba não é uma coisa só. Ela costuma ser algo bom dependendo do meu dia, ou de repente eu posso enxergar a Parnaíba de outra forma, dependendo do meu ânimo. Vamos chamar assim. Sim. Como a gente enxerga. E o poema se chama A Minha Cidade. A cidade que me viu crescer é reflexo de cada momento, de como me sinto, meu temperamento. A cidade é um eterno movimento, dependente da alma a transcender. Pois se a dor é que permeia meu dia, facilmente hei de visualizar as várias rachaduras desta via e os demais patrimônios a desmoronar. Fazendo do meu lamento poesia, disparada contra todos aqueles que optam por destruir nossa herança, armada também para aqueles que teimam a roubar nossa esperança, além daqueles que vivem em anestesia. Eles sim fazem do meu dia algo pior. Mas se a sorte pela manhã é quem me desperta, hei de perceber toda a beleza existente nesse lugar. Nunca me esquecer, é claro, dos problemas e incerteza, mas prevalecendo ao fim do dia aquele sorriso e brilho no olhar. Então, assim, é um poema mais Bacana. Não respondeu bacana, cara. A gente percebe que existe uma diferença muito grande, né, do poeta na cidade e do poeta da cidade, né? Que aqui a gente tem alguns autores, né, aqui em Teresina, que você percebe que a poética deles permeia justamente por esse lance da cidade, né? Eles praticamente utilizam a cidade como o tema, né? Eles sempre trabalham em cima. E aí, dentro dessa pergunta que o Bruno fez, né? E vendo aí, ouvindo e sentindo o poema de cada um, né? A poética de vocês, na verdade, a gente percebe que vocês, na verdade, são poetas na cidade e não da cidade, né? Apesar de terem de Parnaíba, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo, que eu estou colocando, né? Então, é o seguinte, Klaus, devido a essa questão de horário, vocês sabem, né, que eu estou aqui na casa do Bruno e moro num lugar tão distante, né? Pegando aqui o gancho do Shrek. Então, cara, se eu pudesse, eu ficaria aqui, cara. Virava, vazava, varava a noite aqui com vocês. Mas, infelizmente, eu vou ter que ir embora, tá? E aí, eu peço que vocês salvem para nós a live, façam uma edição bacana, tá bom? E eu me despeço, não vou me despedir com texto, não vou me despedir, me alongar mais, tá? Eu só agradeço muito vocês, mas, mais uma vez, me reforçando. Como a live, o propósito dela é justamente a gente apresentar poetas para o nosso Piauí, poetas do Piauí, então eu peço mais uma vez que cada um de vocês leiam outro texto, tá bom? Então, eu agradeço demais, Klaus, Souza, muito obrigado, tá? Muito obrigado. E aí, a gente espera outras próximas lives para a gente conversar mais, tá bom? Eu vou só pedir para o Bruno se despedir e aí vocês concluem com os poemas de vocês, tá bom? Muito obrigado, cara. Valeu. Vai disputando qualquer coisa e a gente está aqui. Se daí vier, tá bom? Um abraço. Agradecemos. Ok. Eu ontem tive a impressão que Deus quis falar comigo. Não lhe dei ouvidos. Quem são os outros? Quem são os eus? To Joe Rock and Roll. Máximo, amigo. Obrigado, viu? Obrigado pelo Ora. convite. Souza, você quer fazer a leitura ou eu faço depois? Faça aí que depois eu vou fechar Eu vou fazer aqui eu vou ler, na verdade. Há pouco nós falamos do Cláudio sobre o poema que ele fez sobre os filmes, né? Sobre o Mad Max, né? Sobre os, né? E eu escrevi um poema que foi mais ou menos assim. O Cláudio fez filmes, né? E ele cita músicas, né? E eu também escrevi um poema que eu cito artistas e alguns artistas e músicas, né? É mais ou menos
essa pegada aí que o Cláudio fez. Chama Reminiscências. Eu publiquei ela no... Ela foi publicada no Piauí, né? Que é mais ou menos assim uma volta no tempo. É mais ou menos como o Cláudio faz com os filmes dele aí, que rapaz, são leituras maravilhosas, né? Diz assim, Reminiscências. Hoje retornei ao passado. Relembrei o tempo de outrora. Ouvi década explosiva romântica. Fiquei, abre aspas, perdido em teus olhos, mais de uma vez. Lembra Deb Gibson? Recordei The Lady in Red. Queria com você One Moment in Time. Acho que é assim. Para novamente curtir Nikita, ainda com Elton vivo. Sem luta de boxe, ouvi Rock 7. Ainda já é Midnight e não ouvi Nico Costa. Entretanto, I just call to say I love you. Wait a moment. Lembra que não tenho two hearts. Não posso amar-te, mas posso fazer um sacrifice de fugir às minhas convicções. Hipocrisia de minha parte, pois para mim és um zero sempre à direita. Hoje, o passado é atual. Paradoxal? Talvez. As reminiscências preponderam. Minha mente não ousa interferir, pois sabe que os momentos vividos noutros tempos jamais se apagarão da minha mente. Reminiscências Souza Filho. Show, show. Minha gente, As pronúncias em inglês não ficaram muito legal, não, mas vai. vou fazer a leitura do meu agora para a gente fechar, né? Eu faço a leitura e depois a gente fecha, né? E queria agradecer, né, a todos que entraram na live, comentaram, tá certo? Todos que falaram. Infelizmente tem alguns nomes que eu estou lembrando, que eu vi aqui, tem outros que eu não vi, então eu não quero cometer o pecado de falar o nome de alguns e esquecer o nome de outros. Então, assim, muito, muito obrigado a todos que comentaram, tá certo? Muito obrigado mesmo, tá bom? E esse poema aqui que eu vou recitar é em homenagem a Souza Filho, Bruno Baker, Francisco Gomes, todos os poetas que entraram aqui na live, todos os poetas que a gente conhece, né? Tá bom? E até os que a gente não conhece também. Se chama Sobre os Poetas. Imaginação tão abstrata que se junta à tinta altamente concreta. Casamento perfeito, união reveladora, simbiose de talentos, histórias e momentos. Percorrem as mais variadas linhas que antes pareciam tão retas, claras, objetivas. Razão acima de tudo e com tudo. E agora se mistura ao torto, ao obscuro, ao subjetivo, sentimento. É a criança deixando de ser a mesma para se perceber jovem. É o jovem se permitindo ser tudo, e tudo mais, até criança. Escrevendo, em meio a tantos gritos e dizeres, problemas e confusões, catástrofes, inundações, reflexões a degustar sobre amores, do mais sublime ao mais avassalador. Platonismo exacerbado enquanto espera a hora certa de falar, na alma, no coração, muito além do que o corpo poderia suportar. Um fechar de olhos para o novo, sem olhar para trás, um saltar no escuro da contradição, despejando termos, rimas e confissão. Um reviver de sonho que espera a cada novela o mais doce das ilusões. Um peito traído que faz o mais luminoso tormento, criação. Um olhar dirigido e até crítico aos problemas de seu lugar, para quem lhe rodeia. Um ouvido atento na busca de um sorriso em meio a milhares de lágrimas. De tudo isso, entanto, é que humildemente se faz aquele que traz na vida a missão de provocar os nossos sentidos. Sim, poeta, e ninguém mais. Obrigado a todos. Eu vou resumir essa sua ideia numa só frase. Somos tão jovens, tão jovens. Beijo, Giovana. Show. Valeu, garoto. Boa noite, viu, meu Não gente? perder a utopia. Boa noite, pessoal.
Muito obrigado a todos que participaram aí. Muito obrigado pela atenção. Viu? E um excelente domingo a todos aí. Grande Tchau, abraço. rock and roll. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Meu garoto.